Olá, estamos de volta aqui para dar continuidade às qualidades transcendentais que foi falado no verso 1 a 3, no capítulo 16, as naturezas divinas, e o contrário de divino é escuro e muitas vezes chamado pelas religiões como demoníaco, né? Então, destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade e aversão, a encontrar defeitos, compaixão com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, ser gentil, modesto, ser firme e determinado, ter vigor, clemência, fortaleza e limpeza, estar livre da inveja e da paixão pela honra. Estas qualidades transcendentais ao filho de Bharata existem nos homens piedosos dotados de natureza divina. Então, este foi o verso 1 a 3 do capítulo 16, que no vídeo passado foi comentado sobre algumas qualidades, e hoje nós vamos dar continuidade a Akroda, que significa ira, ou seja, Akroda significa conter a ira. Então, fazer minhas reverências, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então aqui, dando continuidade ao significado das qualidades transcendentais, Sua Divina Graça Srila Prabhupada explica sobre a Akroda, que significa conter a ira. Mesmo que receba alguma provocação, a pessoa deve ser tolerante, porque tão logo fica irada, ela perde toda a compostura. E isso se vê bastante no nosso dia a dia, na nossa vida, que quando nós perdemos a compostura, nós colocamos a nossa energia para o lado demoníaco, para o lado negro, para o lado não luminoso. E muitas vezes isso acontece em nossas vidas para nos testar de diversas formas. E dentro desse processo, a Akroda, precisamos conter a ira. Por quê? Porque está aqui nas qualidades transcendentais, está livre da ira. A ira é um produto do modo qualitativo da paixão e da luxúria. Nós sabemos que nós vivemos aqui no mundo material, ligado a 3 modos da natureza material, que é bondade, paixão e ignorância, né? E a paixão são os modos assim que nós adotamos na nossa vida para que a gente não pense e haja. Mas quando a gente age, a gente se dá mal, porque muitas vezes a gente cai na ignorância. E quando a gente não contém a ira, a gente cai na ignorância. Então, o transcendentalista deve refrear-se da ira. Quem é o transcendentalista? Somos nós que transcendemos os modos da natureza material. Aquele que entendeu que nós não devemos olhar apenas para o lado material, mas sim para o lado espiritual, espiritualista, transcendentalista. Então vamos conter a ira, porque quando a gente não contém a ira, a gente cai na paixão e cai na luxúria, que também, segundo Srila Prabhupada, existem 3 portas que nos levam para a degradação, que é cobiça, ira e luxúria. A gente cobiça, a gente tem ira, porque a gente quer ter luxúria, que a gente quer que todos os nossos prazeres sejam atendidos e sejam satisfeitos, digamos assim, né? Apaisunam quer dizer que não se deve achar defeito nos outros. Apaisunam diz aqui em sânscrito, na tradição de Srila Prabhupada,
que não devemos achar defeito nos outros ou corrigi-los desnecessariamente, ou seja, a gente tem que deixar o outro ficar lá na ignorância dele mesmo, a gente estende a mão, o outro quer, não quer e a gente respeita. E a gente não pode estar achando defeito, e a gente vive achando defeito. Quando eu digo a gente, eu também me incluo nisso, né? Então vamos procurar silenciar mais do que achar defeitos nas pessoas. Aí ele fala aqui, é claro que chamar um ladrão de ladrão não é encontrar defeito, mas chamar uma pessoa honesta de ladrão é muito ofensivo. Então às vezes a gente é muito ofensivo em nossas vidas, porque nós chamamos os outros de várias coisas, de várias qualificações, e isso não está certo, porque nem Deus nos julga. E nós caímos na atitude de estar no lugar de Deus para julgar, para fazer, desfazer, para dizer fulano é assim, assado, né? E aí, nesse processo, a gente cai na ignorância, né? Porque o pior cego é aquele que não se olha, não se analisa, não evolui. Então, quando a gente olha para os outros, a gente se esquece de si próprio e fica achando os defeitos dos outros. Outra qualidade, ri, quer dizer que se deve ser muito modesto e não deve executar nenhum ato abominável. O que é executar um ato abominável? É tudo aquilo que é abominável e causa prejuízo ao outro e que não vai estar dentro de uma qualidade transcendental para o agrado de Deus, porque aqui no Bhagavad Gita, Krishna mostra todas essas qualidades que nós devemos buscá-las para o nosso dia a dia, para que a gente possa transcender essa ignorância, essa paixão, tentar praticar a bondade, que ainda não é a bondade transcendental espiritual de Deus, é uma bondade ainda material com interesse, né? E aí quer dizer que a gente deve ser modesto, a gente não deve ter falso prestígio de querer se vangloriar e se achar melhor do que os outros, né? A Kapalã, ser determinado, ter determinação e não ficar agitado ou frustrado. Então, quando a gente se determina a algo e aquele algo dá um resultado e depois não dá mais, a gente se frustra, né? E isso eu passo por isso também, porque esse programa aqui no Espiritualidade, né, ultimamente não tem sido muito visto, e já foi muito visto, já foi visto por algumas pessoas, e eu fico às vezes triste por saber que as pessoas não estão vendo esse programa, não por mim, mas pelo que se é falado aqui, pelo que se é lido aqui, dentro deste livro sagrado, da ciência sagrada da Bhagavad Gita. Então a gente fica frustrado, e a gente às vezes a frustração traz a agitação, e quando a gente se agita, a gente perde o controle mental, e a gente perde a memória, e a memória, quando a gente perde a memória, que é saber o que é certo, discernir o certo e errado, a gente cai dentro de uma vala de sofrimento e de dor, porque a gente perde a noção dos nossos atos, né? Então vamos ser determinados e não ficar agitado ou frustrado. Seja determinado e entregue seus resultados a Deus. Eu falo isso para mim todos os dias. Esse serviço que você faz aqui é um serviço a Deus. Não é um serviço para ninguém, a não ser para você, para a sua alma, para alguém que estuda com você e para que Deus dê significado a esse trabalho. Mas a mente da gente é persistente e obstinada, busca querer os resultados dos frutos do trabalho e a gente termina se condicionando e ficando agitado. E isso não é o que Krishna quer de nós, né? Tejas significa que a gente deve ser sempre muito forte e conseguir dar proteção aos fracos. Muitas vezes a gente cai numa jornada onde a gente não se importa com as pessoas, nem com animais, nem com pessoas que estão passando situações de fome, pobreza. A gente fica frio no nosso coração e não se incomoda com nada, nem com ninguém. E a gente deixa de praticar essa benevolência, essa forma de buscar essa clemência, ser clemente.
né? Clemente com os fracos, com os desprotegidos, com os animais, com a rinça que estão cometendo contra os animais, matando os animais, fazendo uso dos animais como os animais fossem objetos de experimento em laboratórios, né? Proteja significa isso, proteja os fracos, né? Dê proteção aos fracos, né? E domine o seu inimigo. E o maior inimigo que existe é o inimigo que está dentro de nós. Sabe quem é o nosso maior inimigo dentro desse estudo da Bhagavad Gita? A mente. Porque ela mente, que é obstinada, que ela leva a gente a pensar mil e uma besteira, e a gente cai nessa asneira de achar que a gente é isso, aquilo outro, quando na realidade a gente é uma alma neste corpo material que a gente deve ultrapassar as nossas dificuldades. Claro que é difícil, mas não é impossível. E a gente precisa buscar lutar contra esse inimigo interior e contra os inimigos exteriores que existem. Saukan quer dizer Shoukan. Shoukan quer dizer limpeza. Shoukan. E não só a limpeza externa, mas a limpeza da mente e do corpo e do nosso comportamento. Limpeza da mente, do corpo e do comportamento. Então, a gente ter a nossa casa limpa, porque a casa da gente é um templo, onde a gente habita, onde Deus habita. A nossa casa é um presente de Deus, então devemos deixá-la limpa, organizada, mas também prestar atenção a nós, porque nossa mente é desorganizada, nossos sentidos são descontrolados, nossos sentimentos são perturbados, nossas ações são desencaminhadas para a negatividade, para a ignorância, para a paixão, e a gente esquece de buscar a bondade como estilo de vida, que mais se aproxima da bondade pura, que é a bondade do Altíssimo, do Supremo, Krishna. Então, buscar essa limpeza do corpo, da mente, do corpo e do comportamento, né? Nati Manisa. Nati Manita. Perdão que eu não sou uma boa pronunciadora de sânscrito, né? Não exige honras, ou seja, eu quero ser elogiado o tempo todo, né? Eu quero que as pessoas me digam que eu sou o máximo, né? E isso me leva à paixão pela honra, pelo falso prestígio de uma pessoa nos elogiar e depois virar as costas e falar mal da gente. E a gente se deixar levar por falsas palavras lindas e maravilhosas que não servem para nada, porque a gente deve se preocupar com o que Deus pensa de nós e não com o que os outros falam de nós. Isso é importante. Nati Manita. E assim trabalhar nossa humildade, né? Trabalhar as nossas qualidades transcendentais para que a gente possa um dia, quem sabe, todavia, contudo, chegar a ser dotado de todas essas naturezas divinas, que são 26 qualificações aqui na Bhagavad Gita. Essas qualificações, elas são cultivadas em diferentes classes sociais. A Índia, ela é dividida em classes sociais, né? Que muitas vezes a gente não entende, né? Que existem várias classes, né? E existem vários preconceitos e tal, e tal, e tal. Mas aqui no Brasil também tem preconceitos. Nós temos preconceito contra negro, contra índio, contra pobre, contra as pessoas mal educadas, que não têm educação. A gente se afasta, diz que não quer ficar perto. Então, o que adianta a gente ficar falando mal de um país se a gente vive num país que também tem suas complicações sociais e muita pobreza, como é o caso daqui do Brasil, de que existe diferenças sociais exímias, drásticas. Então, a gente não pode estar falando de nada nem ninguém, mas a gente deve buscar essas 26 qualidades que nos fazem subir gradativamente à mais elevada plataforma de perceber transcendentalmente o que Deus quer de nós.
Porque a gente acha que a gente é isso, aquilo outro, a gente plá, 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 e a gente esquece que a gente precisa se purificar muito e bastante para corresponder ao que Deus quer de nós. Porque Deus espera de nós e a gente pede demais a Deus, quer que Deus seja o nosso serviçal, que Deus dê isso, aquilo outro para nós. E o que é que a gente dá em troco para Deus? Que é uma troca, um relacionamento entre uma alma e o seu pai criador. Precisa de um relacionamento. Meu pai, eu tenho um pai que eu preciso me relacionar com ele. Tanto o pai biológico quanto o meu pai criador. E assim, quando eu não penso no que Deus pode pensar, Deus está agindo de formas que não são legais e que estão indo em desacordo com as qualidades benéficas e divinas que nós devemos ter. Eu vou ler novamente. Destemor. Precisamos nos livrar do medo dessas inseguranças. Precisamos nos purificar aqui e agora da mente, do corpo, do comportamento. Precisamos ter conhecimento espiritual para sair da ignorância. Precisamos fazer caridade, e a melhor caridade que existe é você levar o conhecimento espiritual para as pessoas que vivem na ignorância. Isso eu já escutei de um professor. Ter autocontrole dos sentidos, se controlar. Executar sacrifícios que são oferendas ou atos que você pode dizer: eu vou acordar hoje de 4 horas da manhã para meditar, porque isso é um sacrifício para mim, eu vou oferecer a Deus, já que Deus é tão bondoso comigo. Existem vários tipos de sacrifícios. Austeridade, simplicidade. O que é austeridade? Fazer aquilo que a gente não gosta de fazer. Eu preciso parar de beber, mas eu não consigo parar de beber. Mas se você for austero com você botar você numa regra, você consegue parar de beber e de fazer coisas que você não deve fazer. Não ser violento, ser verdadeiro, como é importante ser verdadeiro. Estar livre da ira, renunciar às coisas que não são necessárias mais para o seu crescimento espiritual, ter tranquilidade, não colocar defeito nos outros, como foi falado agora, ter compaixão para com todas as entidades vivas, exemplificar todos que estão vivos, não só os seres humanos, mas os animais e tudo que tem energia de Deus. Então, ter essa compaixão, estar livre da cobiça, para de cobiçar as coisas que você não pode ter. Ser gentil, modesto, determinado, ter vigor para poder executar suas vivências aqui na Terra. Ser forte, ser limpo, ser gentil, estar livre da inveja, da paixão pela honra, de ser glorificado diante de tantas coisas que nada vale a pena. Essas qualidades transcendentais existem nos homens piedosos, dotados de natureza divina. Então, eu fiz esse verso de 1 a 3, li, né? E expliquei no vídeo passado e hoje estou terminando de explicar no próximo compartilhamento, verso 4, que vai falar do orgulho, arrogância, presunção, ira, rispidez e ignorância. Quanta qualidade negativa, né? Estas qualidades pertencem àqueles cuja natureza é demoníaca, o filho de Pritá. Demoníaca no sentido de quem traduziu este livro sagrado, chamado a Bíblia dos hindus da Índia, Bhagavad Gita, colocou essa tradução e aqui ficou, mas a gente tem que entender que tudo aquilo que não é divino é escuro, é ignorante. Aquilo que não tem luz é trevoso, né? É de um sentimento baixo, de uma atitude baixa e de um comportamento que não é divino. Então, esse capítulo é as naturezas divina e demoníaca e vamos nos acostumar a saber a diferença entre as duas, divina e demoníaca, bem e mal, luz e escuridão. Então, com gratidão, eu encerro mais um dia dessas explicações da Bhagavad Gita, seus significados de Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, salve.
Gratidão pela permissão, mais um dia. Aqui eu encerro.